nessa época, Síria e Israel não tinham laço de amizade. É um período da história em que eles viviam em guerra, tanto que o rei anterior de Israel, Samaria, se chamava Acabe, e foi morto pelos sírios. Nessa passagem que nós estamos vendo aqui, um dos maiores soldados dos sírios, inimigos de Israel, eu quero enfatizar isso, um dos maiores inimigos dos sírios, inimigo de Israel, um dos maiores soldados dos sírios, chamado Naamã. O texto começa apresentando Naamã, e no versículo 1, apresenta ele como um grande homem diante do seu senhor, um grande homem diante do seu rei. Então, quando o rei queria ter um referencial de soldado, ele olhava para Naamã. Irmãos, quais as características de um soldado, de um bom soldado? Alguém aqui mais, fora eu, serviu o exército? Só eu. Primeira característica de um bom soldado, obediência. Segunda característica de um bom soldado, obediência. Terceira característica do bom soldado, obediência. A primeira coisa que você aprende no exército são 3 respostas: sim, senhor, não, senhor, e quero ser preso. O exército é o lugar onde filho chora e mãe não vê. Chorei muito. No exército você não tem direito a pensar, não tem direito à opinião. A sua opinião não interessa. O que interessa é o que eles mandam. No exército você tem que ser obediente aos seus senhores. E o que eu vejo aqui? Um soldado valoroso, portanto um soldado obediente. Vamos ver isso mais para frente. Além de ser valoroso diante do seu senhor, o versículo 1, se você estiver acompanhando, diz que Naamã conquistou várias vitórias em batalhas, movido pelo Senhor. Pode ver que o Senhor lá está com letra maiúscula, ó, porque por ele o Senhor, está vendo letra maiúscula lá? Sempre que aparecer Senhor com letra maiúscula, é Deus. E aqui, irmãos, já cai por terra várias ilações teológicas. Hoje estou igual a pastora, com um monte de palavras difíceis. Porque a gente aprende que Deus só usa quem é da igreja. Opa! Naquela época, só quem era de Israel. Se não é de Israel, é gentio, é como os cães. Deus não usa, mas ali está dizendo que Deus usou Naamã, que era de um exército inimigo do Senhor. Mas peraí, bicho, você quer dizer que Deus não usa só quem é da igreja? É isso que eu estou querendo te dizer. Deus usa quem Ele quiser, irmão. Se Deus quiser usar uma pessoa que não faz parte do exército de Jesus Cristo, Ele vai usar, porque Ele é Deus. E quem sou eu e quem é você para dizer para Deus o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer? Ai, meu Deus do céu, lá vou eu. E sabe o que é pior? Tem igreja hoje que eles acham que tem um monopólio de Deus. Se não é da nossa placa, tem que ser da nossa denominação. Ridículo. Porque Deus não criou denominações. O que existe na Bíblia, Novo Testamento, escola bíblica, segundo o sábado, é a igreja invisível do Senhor. E a igreja invisível do Senhor é a Assembleia de Deus, é a Deus e amor, é a paz e vida. Mas aí, universal, é tudo da igreja invisível do Senhor, inclusive a gente. Amém? Você não entendeu ainda, eu quero te dizer que o Deus que cura na Deus e Amor, cura aqui. O Deus que cura na Assembleia, cura aqui. O Deus que cura na Paz e Vida, cura aqui também. O Deus de lá é o Deus de cá. O Deus de ontem é mesmo hoje, será eternamente. Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus é todo poderoso, é aquele que foi, que é e sempre será. Aleluia! Aleluia! Olha só, outra característica: homem valoroso. Ainda no versículo 1:
Naamã era valoroso, era valente. Valente, ser valente não é não ter medo. Esposas, seu marido tem medo. Namoradas, seu namorado tem medo. Não, meu namorado, então ele tem problema mental. Todo homem tem medo. Ei, bicho, sou um negrão desse, lá que tem medo. Tenho, só a graça. Tenho. Só que tem uma coisa. Ser valente é, muitas vezes, eu não gosto de falar muitas das vezes, tá, irmãos? Até porque depois estão puxando de orelha em casa. Ser valente é muitas vezes engolir o medo e ir com medo e tudo. Você está com medo, mas você vai. É ou não é? Os homens sabem o que eu estou falando. Eu sempre falo isso aqui. Eu moro no mato. Tem o fundo do quintal lá. Eu ouço um barulho, parece passo. Meu Deus, treme feito gelatina. Mas eu não vou deixar que ela vá, tem que ir eu. Irmãos, às vezes parece uns besouros dentro de casa. Quem mora no mato sabe o que eu estou falando. Parece uns besouros dentro de casa. Quem tem que ir? Mas você não tem medo? Irmão, mas eu vou ter que ir. Alguém tem que fazer. Ser valoroso, ser valente, é ter medo, mas com medo ou sem medo eu vou em frente. Você não entendeu. Eu quero te dizer que Deus está te levantando para grandes conquistas, e muitas delas você vai ver e você vai falar: meu Deus, eu acho que eu não tenho capacidade para isso, e vai te dar medo. Você vai encarar aqueles grandões e você vai falar: quem sou eu para falar com aquela pessoa? Isso é profético na tua vida. Quem sou eu para falar com aquela pessoa? Deus vai falar: você não é ninguém, mas eu sou Deus que estou contigo. Então não temas, pois eu sou contigo. Não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Irmão, engole o medo, levanta a cabeça e vai, porque Deus é contigo nessa peleja em nome de Jesus. Oh, aleluia! Valoroso. Você acha que quantas guerras que Naamã não foi e ficou com medo? Mas foi e venceu. Quantas situações Naamã não entrou e ficou com medo, mas foi e venceu. Por que Naamã venceu? O segredo está logo no versículo 1. Porque por ele, o Senhor dera livramento a sírios. Ele venceu, não por causa da capacidade dele. Ele venceu, não por ser valoroso e por ser valente. Mas ele venceu, porque o Senhor era com ele. É o mesmo Senhor que é contigo, mulher. É o mesmo Senhor que é contigo nessa terra. O Senhor que deu vitória para Naamã, é o Senhor que vai dar vitória na guerra para você também. Se você crê nisso, dá um glória a Deus bem alto, que é para abalar a estrutura dessa igreja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Valente, valoroso, porém leproso. Aí, como diz o pessoal, nem tudo é perfeito. Esse homem, irmãos, que estava em plena ascensão na carreira dele, presta bem atenção, eu vou falar igual a Abílio Santana, Abílio comercial. Irmãos, esse momento é crucial na mensagem. Não é assim que ele fala? Presta atenção que esse momento é crucial. Embora seja a mensagem toda. Mas esse homem, que estava em plena ascensão, em pleno crescimento, irmãos, estava tudo dando certo na vida de Naamã. Várias medalhas, várias vitórias, se dava bem com o rei. De repente aparece uma lepra. Ele descobre: eu não vou transformar aqui em história, mas eu vou pregar a Bíblia. Eu não vou criar aqui técnica de pregação, não vou criar nada. Eu vou narrar a Bíblia para você, porque a Bíblia é autoexplicativa. Esse homem descobriu uma lepra no seu corpo, e talvez a lei da lepra, ela valia para todos os povos da antiguidade, amém? E nós temos até preguei sobre isso quarta-feira, nós temos uma explicação muito clara, de como que o povo de Deus, e consequentemente os outros povos, tratavam os leprosos naquela época.
Você sabe que hoje tem cura para lepra, também chamado de hanseníase, mas naquela época não. A lepra era uma doença incurável, doença de morte, era uma doença impossível de ser curada. Irmãos, um sírio, tendo lepra, ele estava condenado, sabe a quê? Quando você lê depois em Levítico, depois você lê na sua casa, Levítico capítulo 13 e capítulo 14, fala sobre toda a lei dos leprosos, diante do povo de Deus. O leproso não poderia viver em sociedade, teria que ter um arraial separado para o leproso, no meio dos judeus, teria que ter um lugar separado, ou seja, o leproso perdia a esposa, o leproso perdia os filhos, o leproso não podia entrar para adorar em qualquer lugar que fosse templo ou tenda, como na época para os judeus. O leproso tinha que viver afastado, e ainda pior, irmão, você vai ver em Levítico, que quando tivesse uma certa distância, o leproso visse alguém, ele tinha que andar cabelo desgrenhado, a roupa toda rasgada, e quando via alguém, ele tinha que cobrir os lábios e gritar: imundo, imundo, porque a lepra era uma doença, né, contagiosa. Sabe por que eu estou te explicando tudo isso? Porque Naamã, um homem que estava em plena ascensão, lembra que eu falei do drama? Um homem que estava em plena ascensão, em pleno crescimento, de repente descobre que ele está com uma doença, e que ele vai perder tudo o que ele conquistou. Ele descobre que essa doença que apareceu no corpo todo, vai fazer com que ele perca tudo o que ele conquistou, vai fazer com que ele se afaste da esposa, vai fazer com que ele se afaste do seu lar, vai fazer com que ele se afaste do exército, que era a razão de viver, enfim, tudo, irmãos. E Naamã estava derrotado, Naamã não tinha mais esperança na vida dele, Naamã não tinha mais perspectiva de futuro. A vida para Naamã agora era a possibilidade, ou melhor, a certeza de mudar para um arraial e viver com os leprosos. Acabou, derrotado, perdeu tudo. E eu sei, com certeza, que tem pessoas aqui, irmãos, isso não é revelação, porque eu sei, eu não brinco com essas coisas, que tem pessoas aqui que estão vivendo um momento de perda, pessoas aqui que estão vivendo um momento de derrota, que tinha coisas em suas mãos e agora está vendo tudo esvaindo e se perdendo. Pessoas que estavam empregadas e estavam em franco crescimento na empresa, assim como Naamã no exército, e do nada veio a notícia: você está desempregado, você está desempregado. Pessoas que estavam num relacionamento conjugal, e do nada o relacionamento está indo por água abaixo, o casamento acabando, o namoro, o noivado acabando. Pessoas que estavam com a saúde firmada e de repente vem uma doença. Enfim, pessoas que tinha uma situação e hoje está queimando tudo na bebida ou nas drogas. A lepra é o sinônimo de uma situação que destrói tudo que a gente tem. Não sei se você sabe, mas a lepra vai fazendo com que o corpo da pessoa vai despedaçando. A lepra na mão, vocês devem ter ouvido falar do aleijadinho. A lepra na mão vai fazendo com que caiam os dedos, e depois cai a mão. Se é no rosto, cai o nariz e cai todo o corpo vai esfacelando. A lepra vai destruindo tudo, corroendo tudo, consumindo tudo. E hoje pessoas vivem numa situação de lepra no seu relacionamento. Pessoas que, por situações diversas, destroem o seu casamento, esposa indo embora, marido indo embora, filho indo embora, filha indo embora, dinheiro saindo pelo ralo. Pessoas que estão aqui e que eram para estar muito bem, melhor ainda do que está, mas que torra dinheiro e joga dinheiro como consome o dinheiro. Pessoas que conseguem gastar, irmãos, você não sabe, mas tem gente aqui que consegue gastar em menos de 2 semanas R$5.000. Pessoas conseguem gastar em uma semana R$100, R$200. Pessoas que conseguem jogar um casamento abençoado no lixo. É a lepra do dia a dia que age na vida dessas pessoas.
por várias situações, bebida, jogo. Irmãos, tem crente que consegue perder dinheiro naquele jogo que tem naquelas casas de jogos, tem uma casa específica, isso aí. Crente, irmãos, porque não foi liberto da lepra do vício do jogo. Naamã era um homem com tudo para vencer. Você tem tudo para vencer na vida. Mas Naamã descobriu que tinha uma lepra, que ia consumir todo o futuro dele. Eu estou dizendo ia, porque havia, irmão, olha, isso aqui é lindo, eu me apaixono por essa parte aqui. Havia na casa de Naamã uma menina que foi capturada pelo exército sírio. Ela era judia de Samaria, e naquela época havia os escravos de guerra. Quando um exército vencia o outro, eles levavam os vencidos como escravos, e essa menina foi levada como escrava, amém? Foi levada como escrava, e estava na casa de Naamã. Quando ela descobriu que o seu senhor, o seu dono, tinha lepra, ela falou para a esposa dele, diz o texto: olha, lá em Samaria tem um profeta que pode curar o meu senhor. Sabe o que eu acho lindo nisso aí? Em história, hoje eu vou usar um termo de historiador. Existe um termo em história que se chama objetificação do ser. O que é objetificação do ser? Um escravo, ele passa a ser um objeto. Ele não tem vida, ele não tem vontade, ele não tem interesse. O dono dele faz o que quiser dele, ele é um objeto. Ele pode ser bem tratado, pode ser maltratado, ele pode ser alimentado, pode não ser alimentado, pode ser punido do jeito que o Senhor quiser. Um escravo tem tudo para ter raiva do seu senhor, sim ou não? O escravo tem tudo para ter ódio do seu senhor. Olha, ela foi arrancada de Samaria, da família dela, do povo dela, para ser escravo no meio de um povo estranho. Mas apesar disso, havia um coração amoroso no coração daquela menina. Havia um Deus no coração daquela menina, e ela mesmo sendo escrava, sendo um objeto naquela casa, ela falou: olha, lá na minha terra existe um Deus que pode curar esse homem, existe um Deus que pode arrancar a lepra desse homem. Irmãos, o que tem de crente que deseja o mal para o seu patrão? Eu espero que essa empresa feche, você vá à falência. Ai, quem me dera esse patrão morresse, não aguento ele. Terremoto, morre ele, os filhos, esposa. Gente crente, eu estou falando de crente, tá? Que depois vai para a igreja adorar. Adorada. Deseja a falência do patrão, a morte. Como, irmão? Mas bispo, o meu patrão é uma praga, pior do que essa menina que era escrava. Ei, se o seu patrão for à falência, você vai ser mandado embora sem direito. Ora para ele prosperar. Ora para ele prosperar. Ele é ruim, não interessa, mas é ele que paga seu salário. E ore para ele prosperar, para pagar seu salário em dia. Abençoe os que vos maldizem, abençoe o que vos persegue, foi Jesus quem ensinou. Você quer pior que eu, irmão? Meu patrão é Alckmin. Só a graça. Irmão, eu pulo da panela, caio na frigideira. Eu estou no PSDB no estado e no PT na prefeitura. Só a graça de Deus na minha vida. Aleluia. Mas eu não quero a morte de nenhum deles, amém? Que Deus abençoe a vida deles. Nós temos que aprender com essa menina.
ela anunciou a Deus na adversidade, ela anunciou a Deus no meio da luta, ela anunciou a Deus na escravidão. Irmãos, em nome de Jesus, em qualquer situação que você tiver, não deixe de anunciar o nome do Senhor, não deixe de anunciar o nome do Todo-Poderoso, aleluia. Faça como ela, olha, eu sei onde tem um Deus que cura, eu sei onde tem um Deus que liberta, eu sei onde tem um Deus que transforma, eu sei onde tem um Deus que pode mudar a história da tua vida. Faça como ela, anuncie o nome do Senhor em tempo e fora de tempo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa menina vai e fala para sua senhora, a esposa, óbvio, a esposa vai e fala para o marido, fala, olha Naamã, a menina falou assim, assim, assim. Olha só, irmãos, a troca de informações. Eu achei isso super interessante, irmãos. A menina evangeliza a senhora evangeliza o marido. E o marido abre o coração para ouvir a mensagem. Romanos 10 diz: como crerão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, ninguém vai crer. Não adianta deixar, o bispo que prega, eu não estou nem, irmãos, aqui, beleza, mas nós temos que pregar lá fora. E sabe quem Deus escolheu para isso? Você. Você é um instrumento que Deus escolheu para levar a mensagem dele. Você é quem Deus escolheu porque, irmão, adorar não é cantar. Adoração é um estilo de vida. Essa menina é uma adoradora, que mesmo na adversidade, ela anunciou o nome do Senhor. Isso é ser adorador. Nascendo como escrava, ela falou, não, eu vou anunciar o nome do Senhor. Ela poderia falar, peraí, que Deus é esse? Irmão, vamos ser sinceros, vamos e vemos. Eu estou falando que essa passagem mexeu comigo. Eu poderia falar, que Deus é esse? Não é? Me deixou ser escrava. Peraí, eu aprendi, porque é o que pregam aí hoje, e está escrito, lembra no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, eu aprendi que eu sou filha de Abraão, que eu nasci para ser cabeça e não cauda, e é verdade, mas ela nasceu para ser cabeça e não cauda, mas estava como cauda, mas ela estava como cauda, mas se sentia como cabeça, porque ela sabia que através da vida dela, aquele homem poderia ser curado. O que importa não é a situação que você está, o que importa é como você está nessa situação. Você pode estar numa situação de derrota, mas levanta a tua cabeça, porque Deus disse que você é mais que vencedor ou vencedora. Então levanta a sua cabeça nessa situação de derrota, porque Deus vai te colocar no lugar de direito na hora certa. Oh, aleluia! Você pode estar na situação de derrota, mas você não é derrotado. Então levanta a tua cabeça e seja um instrumento de Deus onde Deus te colocou. Vamos seguir aqui, meu Deus, só a graça, tremendo esse negócio. A esposa vai e fala para Naamã. Naamã, um soldado obediente, ao invés de pegar as coisas e ir para Israel, ele foi pedir permissão para o rei. Ele foi pedir permissão. Aqui eu quero abrir um parênteses, para orientar funcionários nas empresas, para orientar marido e marida, e para orientar obreiros. A Bíblia diz que mais importa obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. A obediência precede a honra. Irmãos, se você quer um dia ser obedecido, você tem que aprender a obedecer. Não adianta você falar, só vou, se for do meu jeito, bem, se não for do meu jeito, está errado. No exército, irmãos, eu aprendi isso no exército, rapidinho, eu sei que o relógio não deixa, mas eu vou alugar vocês hoje. Eu estou de olho no negrão ali, tá? Tem um relógio negrão na minha frente ali. Uma vez nós pegamos um sargento, que eu acho que a esposa dele estava meio brava com ele. E ele chegou na gente, era o primeiro pelotão, eu era do 3º esquadrão. Eu tenho 2 ex-soldados comigo no Facebook.
Gilmar e o Coelho. E éramos todos do mesmo esquadrão, do primeiro pelotão. Irmão, presta atenção no que esse sargento fez. Ele pegou a gente, era umas 5:30. E ele falou: primeiro esquadrão, primeiro pelotão, sentido, descansar, sentido, descansar, sentido, descansar, correndo, curto. 4 quilômetros. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 4 quilômetros, correndo. Quando ele desestressou, ele levou a gente para o campo de areia. Campo de areia. Sentido, descansar. Sentido, descansar. Deitado, 1, 2. Rolar à direita. A gente ficou rolando no campo de areia, até ele desestressar tudo o que faltava. E fala alguma coisa para ver. E ficamos rolando lá. Rolando. Aí as pessoas iam perguntar: Wilson, por que você não engajou? Ou seja, não continuou? Eu sempre fui um cabra pensador. E eu fui guardando aquilo. Falei, não fico aqui. Só que eu aprendi a obedecer. Quando eu cheguei na igreja, o meu pastor, que me humilhou, eu e a ela, éramos para ser ungidos a diácono, ele não nos ungiu, não explicou o porquê, e ainda falou um monte de mim na frente de todo mundo sabia, menos eu. Eu fui para casa chorando, destruído naquele dia. Isso foi num domingo. E sabe onde eu estava na terça-feira? Na igreja fazendo a obra. Mas por que você foi humilhado? Por que você voltou lá? Porque Deus me plantou naquele lugar. E aonde eu fui humilhado, foi o lugar onde Deus me exaltou. E eu estou falando aqui, na presença de várias pessoas que congregaram comigo lá, graças a Deus, que agora tem a Rose aqui, a Taíne, eu lembro da Taíne pequenininha ali na mocidade, a Andresa, a irmã Glória. Irmãos, eu mato a cobra e mostro a cobra. Mostrar o pau é fácil, né? Quem garante que matou a cobra mesmo? Só que se você quer ser um vencedor na empresa onde você trabalha, seja obediente ao seu patrão, ao seu encarregado. Se você quer ser um vencedor no seu casamento, obedeça a tua esposa, obedeça. Em casa eu sou o cabeça, quem manda. Tá. Obedeça a sua esposa e obedeça o seu marido. Não, bispo, mas eu aprendi que a mulher tem que ser obediente ao homem. Mas a Bíblia também, a mesma Bíblia que diz isso, diz assim: e vós, marido, ame a sua esposa e dê a vida por ela, assim como Cristo deu a vida, amou e deu a vida pela igreja. É um respeitando o outro, um obedecendo o outro. Obedeça a seus líderes onde você estiver, inclusive na igreja. Hoje, irmão, nós estamos numa época que é uma crise de obediência. Eu já falei aqui, mas tem gente que não estava. Eu tive uma aluna ano retrasado, que ela conseguiu um emprego numa empresa como jovem aprendiz. E na empresa falaram para ela limpar o banheiro. Professor, pedi demissão. Por que, lindinha? Não vou falar o nome. Por que, lindinha? Onde já se viu eu limpar banheiro? Irmão, já quer começar como patroa. Presta bem atenção, eu falo isso no curso de obreiro. Quem não serve para servir, não serve. Agora, já que eu comecei, marido, senta aí, aperta o cinto. Qual foi a última vez que você lavou uma loucinha em casa? Não, isso é serviço de mulher. Ah, é? Então você casou com uma empregada? Você casou com uma funcionária? Quebra a tua mão lavar uma louça? É que eu sou o homem. Tá bom. Então, ela vai falar: eu sou a mulher, não vou cozinhar mais. Mas ela fica em casa, não faz nada. Então, troca, fica em casa você e deixa ela trabalhar fora para você ver. Irmão, teve um dia que essa abençoada aqui acordou mal. Mais mal do que você imagina. Gente, nesse dia, eu acordei, olhei a pia.
É isso aí que você está pensando. Senhor da glória.